Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina, número 7. Bem-aventurados os que creram. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, aqui eu me uno com os meus irmãos em oração, em adoração, em busca da tua bênção, no pedido pelo batismo do Espírito Santo. Que o Senhor derrame sobre nós, como Jesus prometeu, o Espírito Santo, que vai nos iluminar e abrir a nossa mente para a compreensão da tua palavra. Em nome de Jesus pedimos. Amém, Senhor. Bem-aventurados os que creram. Lindas as palavras que Jesus dirigiu a Tomé. Aqui lemos o verso áureo. Jesus lhe disse: você creu porque me viu? Bem-aventurados os que não viram e creram. João 20, 29. Você está entre os que esperam ver para crer? Ou você está entre os que creem para ver? Aqueles que esperam ver para crer sempre estarão atrasados. Porque Jesus disse: bem-aventurados os que não viram e creram. Crendo na promessa de Deus. Crendo na cura antes de sentir ou ver a cura. Crer no perdão antes de sentir o perdão. Por que devemos crer antes de sentir, antes de ver? Porque nós temos que acreditar na palavra que saiu da boca de Deus. Não é o que eu vejo e não é o que eu sinto. É o que a boca de Deus falou. Aquele que crê, tudo será possível. Como Jesus disse para Marta: se creres, verás a glória de Deus. João apresenta uma diversidade de pessoas com diferentes origens, crenças e experiências que testemunham sobre quem é Jesus. João Batista declarou aos seus discípulos: eis o Cordeiro de Deus, João 1,36. André disse ao seu irmão: achamos o Messias, João 1,41. Filipe disse a Natanael: achamos aquele de quem Moisés escreveu, João 1,45. Natanael disse a Cristo: mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel, João 1,49. A samaritana indagou: não seria ele por acaso o Cristo? João 4,29. Os samaritanos afirmaram: nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. João 4,42. Pedro disse: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. João 6,68. E Marta declarou: eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. João 9,25. Pilatos disse aos judeus: eis aqui o rei de vocês. João 19,14. Eu não encontro nele crime algum. João 19,6. Tomé se entregou e disse: meu Senhor e meu Deus. João 20, 28. Por que essas pessoas deram esses testemunhos impressionantes a respeito da identidade de Jesus? Porque eles perceberam, eles sentiram que Jesus é Deus. Meu querido irmão, Jesus é Deus. Existe uma pré-existência eterna de Jesus. Nasceu da Virgem Maria a natureza humana de Jesus. A natureza divina não nasceu, ela é eterna. E também não morreu na cruz a natureza divina, ela é eterna, é imortal, existente por si mesma. Jesus era Deus em carne, 100% Deus, 100% homem. E é este o nosso Salvador. Aleluia! Na parte de domingo, de volta a Abraão. Jesus não teve receio de declarar quem ele era, nem de chamar pessoas para testemunhar quem ele é. Mesmo testemunhas que já haviam morrido há muito tempo, incluindo Abraão. Ele disse: Abraão, o pai de vocês, alegrou-se por ver o meu dia, e ele viu esse dia e ficou alegre. João 8,56. Por que o testemunho de Abraão era tão importante a ponto de ser incluído no Evangelho de João? Vamos então abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12, o verso 3. Gênesis 12 e o verso 3. Leia comigo.
E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus investiu Abraão de autoridade. Deus derramou o Espírito Santo sobre Abraão, abençoou-o e disse que todas as nações da terra seriam abençoadas através de Abraão. Meu querido irmão, Abraão é o pai da fé. Abra também a sua Bíblia em Gênesis capítulo 18. Gênesis capítulo 18, e vamos ver agora o verso 16 a 18. E levantaram-se aqueles varões dali e olharam para a banda de Sodoma, e Abraão ia com eles, acompanhando-os. Eram os 2 anjos e Jesus Cristo. Jesus Cristo apareceu para Abraão antes da destruição de Sodoma e Gomorra. E o verso 17: E disse o Senhor: Ocultarei eu a Abraão o que faço? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Deus não ocultou a Abraão sua intenção. Verso 19: Porque eu o tenho conhecido, que ele há de ordenar aos seus filhos e à sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para obrarem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Deus fez questão de revelar para Abraão sua intenção de destruir Sodoma e Gomorra. Por quê? Porque ele se tornaria o pai da fé. Cheios de defeitos e de fraquezas como Abraão era, ele foi fortalecido, foi perdoado, foi fortalecido, e Deus fez dele um herói da fé. Agora abra sua Bíblia em Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1 e o verso 1. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Jesus Cristo é da descendência de Abraão. Queridos, Jesus Cristo é a semente da mulher prometida por Deus lá em Gênesis 3,15, que esmagaria a cabeça da serpente. E a semente da mulher veio da linhagem de Abraão. Por símbolos e promessas, Deus pré-anunciou o evangelho a Abraão. Leia Gálatas capítulo 3 e o verso 8. Aqui diz: Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: Todas as nações serão benditas em ti. O plano da salvação inclui todos os gentios, mas Deus iniciou a proclamação do evangelho através de Abraão. Por isso diz aqui: tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão. Abraão viu Jesus Cristo naquele cordeiro que foi provido por Deus para morrer no lugar de Isaque. E a fé do patriarca Abraão se fixou no Redentor que viria. Jesus disse aos judeus: Abraão, o pai de vocês, alegrou-se por ver o meu dia, e ele viu esse dia e ficou alegre. João 8,56. O cordeiro oferecido em lugar de Isaque representava o Filho de Deus que seria sacrificado em nosso lugar. Quando o ser humano foi condenado à morte pela transgressão da lei de Deus, o Pai, olhando para o Filho, disse ao pecador: Viva, pois encontrei resgate para a sua vida. Jó 33:24. Deus o Pai proveu um cordeiro para morrer em nosso lugar. Abraão foi o pai da nação judaica. Ele recebeu a promessa de que por meio dele todas as nações seriam abençoadas. Essa bênção veio pelo Messias, nascido da sua linhagem. Abraão também é o pai de todos aqueles que respondem a Deus com fé. Ele é o pai da fé. Hebreus capítulo 11, verso 8 diz: Pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Queridos, é fácil você ler esses versos e aceitar que Abraão tenha agido desta forma pela fé, mas não foi fácil. É muito difícil. Abraão saiu da sua parentela, da sua casa, para um lugar que ele não sabia onde seria. Saiu sem saber para onde ia. Pela fé, ele habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa.
porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. E agora no capítulo 11 de Hebreus, verso 17, pela fé ofereceu Abraão a Isaque. Nunca foi solicitado a um outro ser humano aqui na terra um sacrifício tão grande como foi solicitado de Abraão. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito, era o único filho de Abraão. Sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência, considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Abraão ofereceu seu filho Isaque em sacrifício, porque ele creu que Deus era todo-poderoso para até mesmo ressuscitar Isaque da morte, para cumprir a promessa, para que a sua semente, a sua descendência se tornasse uma bênção para todas as nações da terra. Ele creu, por isso ele foi chamado o pai da fé. A disposição de sacrificar Isaque, o filho da promessa, não foi apenas uma evidência da fé, mas também uma janela para o plano da salvação. Quando Jesus disse, Abraão, o pai de vocês, alegrou-se por ver o meu dia, eles responderam, você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? João 8, 56, 57. A resposta de Jesus foi surpreendente. Antes que Abraão existisse, eu sou. João 8, 58. Jesus se referiu ao que Deus disse a Moisés na sarça ardente. Aquele Deus que falou com Moisés na sarça ardente não era o Deus Pai, era o Deus Filho. Portanto, era Jesus antes da sua encarnação. Ele declarou para Moisés na sarça ardente, eu sou o que sou. Diga ao povo, o eu sou me enviou a vós. Queridos, quando Jesus Cristo falou antes que Abraão existisse eu sou, ele se declarou Deus. E os judeus entenderam que ele estava se declarando Deus. Por isso pegaram em pedras para matá-lo, apedrejá-lo. Abraão viu o Cordeiro de Deus, simbolizado por aquele cordeiro provido por Deus que morreu no lugar de Isaque. Ele entendeu o plano da salvação. Para você, meu querido irmão, também Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, provido para morrer no seu lugar e no meu lugar. Aquele que perdoa os nossos pecados, aquele que nos restaura, que nos tira do reino das trevas e nos transporta para o reino da luz. Aleluia! Na parte de segunda-feira, o testemunho de Maria. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi visitar Maria, Marta e o irmão delas, Lázaro, a quem havia ressuscitado. Simão, o leproso, que tinha sido curado da lepra, organizou uma festa em gratidão pelo que Jesus havia feito por ele. Marta foi convidada, Lázaro ali estava sentado ao lado de Jesus, mas Maria não foi convidada. Esta história está relatada em João, capítulo 12. Abra sua Bíblia no Evangelho de João. Vamos ver então o capítulo 12 e os versos 1 até o verso 8. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele, com Jesus. Então Maria, tomando um arratel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu esse unguento por 300 dinheiro e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isto não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus: deixai-a, para o dia da minha sepultura guardou isto. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali, e foram, não só por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. E os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Meu querido irmão, Maria
ungiu o corpo de Jesus Cristo para a sepultura. Maria, que foi libertada por Jesus Cristo, Jesus expulsou 7 demônios de Maria. Ela extravasou o seu amor e a sua gratidão, quebrando aquele vaso de alabastro de unguento de nardo puro, valor de 300 dinheiro, um vaso cujo valor era de 300 dinheiro, o trabalho de um ano inteiro. Toda a casa se encheu com o cheiro do perfume, João 12:3. Judas respondeu com uma rápida repreensão, afirmando que o perfume deveria ter sido vendido e o dinheiro dado aos pobres. Jesus tranquilizou Maria ao dizer: deixe-a, os pobres estão sempre com vocês, mas a mim vocês nem sempre terão. No outro evangelho, Jesus repreendeu, deixai-a em paz. Ela fez uma boa obra para mim. Jesus elogiou o que Maria fez e repreendeu a crítica de Judas. Queridos, um tema recorrente em João é que Jesus sabe o que existe no coração das pessoas. Ele, através do Espírito Santo, porque ele era possuído pelo Espírito Santo, ele lia os pensamentos das pessoas. Nessa festa, na casa de Simão, Jesus sabia quem o haveria de trair: Judas. João, aqui no Evangelho, é criterioso em mencionar quem era Judas. Aqui ele diz que Judas era um ladrão egoísta, João 12:6. A perfumada oferta que Maria pensou em oferecer ao corpo inanimado do Salvador, derramou-a sobre ele ainda vivo. No sepultamento, seu agradável odor teria apenas impregnado o túmulo. Naquele momento, porém, o perfume alegrou o coração de Jesus com a certeza da fé de Maria e do seu amor. E ao descer às trevas de seu grande teste, que foi a sua morte, Cristo levou consigo a lembrança desse ato de amor, a mostra do amor que seus remidos teriam por ele. Queridos, Maria extravasou seu coração em gratidão pelo perdão, pela libertação, pela salvação. Jesus Cristo também liberta a mim e a você, perdoa os nossos pecados. E como está a gratidão em nosso coração? Quão grande é a gratidão sua para com Jesus? Deus tem 2 moradas, uma no céu e outra no coração agradecido. Será que Deus habita em nosso coração? Somos agradecidos? Somos gratos pelo que Jesus fez por nós na cruz? Ele morreu por nós, ele ressuscitou por nós, ele subiu ao céu por nós. Lá no céu ele intercede por nós. E ele disse: eu voltarei novamente, eu virei para vos levar para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós também estejais. Vamos extravasar nossa gratidão a Jesus Cristo, vivendo para servi-lo, vivendo para exaltá-lo e revelar Jesus Cristo ao mundo. Aleluia! Na parte de terça-feira, o testemunho involuntário de Pilatos. Várias vezes João registra as tentativas dos líderes religiosos de prenderem Jesus, de matarem Jesus, levá-lo ao julgamento, sentenciando-o à morte, um tema importante no Evangelho de João, frequentemente destacado por Jesus, é que o seu momento e a sua hora ainda não havia chegado, o que se referia à sua morte na cruz. Agora havia chegado a hora. Jesus foi preso no jardim do Getsêmani, levado perante Anás, depois para o sumo sacerdote Caifás e 2 vezes perante Pilatos. João recorreu a várias testemunhas de todas as esferas da vida para testificar de que Jesus é o Cristo, o Messias. Agora, João menciona Pilatos, o governador que julgou Jesus. Esse é o testemunho importante porque Pilatos era romano, governador e juiz, enquanto muitos outros que testemunhavam eram judeus, pessoas comuns. Como o veredito de Pilatos está relacionado ao tema central do Evangelho de João? Vamos ler então em João capítulo 18. João capítulo 18, vamos ver o verso 38. Leia comigo. Disse-lhe Pilatos: que é a verdade? E dizendo isto, tornou a ir ter com os judeus e disse-lhes: não acho nele crime algum. Pilatos, um juiz romano,
ele disse: não acho nele crime algum. Ele percebeu que Jesus era inocente. E aqui no capítulo 19, no verso 4 até o verso 22, diz assim: então Pilatos saiu outra vez e disse-lhes: eis aqui vou-lo trago fora, para que saibais que não acho nele crime algum. Pela segunda vez, ele está dizendo: este homem é inocente. Saiu, pois, Jesus fora, levando a coroa de espinhos e o vestido de púrpura, e disse-lhes Pilatos: eis aqui o homem. Vendo-o, pois, os principais dos sacerdotes e os servos clamaram, dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: tomai-o vós e crucificai-o, porque eu nenhum crime acho nele. Pela terceira vez ele está dizendo: eu vejo este homem como inocente, não vejo nenhum crime nele. Responderam-lhe os judeus: nós temos uma lei, e segundo a nossa lei deve morrer, porque se fez filho de Deus. E Pilatos, quando ouviu esta palavra, mais atemorizado ficou, porque ele agora tinha consciência de que Jesus se declarou Deus. Quem se declarava filho de Deus estava se declarando Deus. E o verso 9: e entrou outra vez na audiência e disse a Jesus: de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Disse-lhe, pois, Pilatos: não me falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Respondeu Jesus: nenhum poder terias contra mim se de cima não fosse dado, mas aquele que me entregou a ti maior pecado tem. Desde então Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam dizendo: se soltas este, não és amigo de César. Qualquer que se faz rei é contra César. Ouvindo, pois, Pilatos este dito, levou Jesus para fora e assentou-se no tribunal, no lugar chamado Litóstrotos, e em hebraico Gabatá. E era a preparação da Páscoa, e quase a hora sexta. E disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Mais um testemunho de Pilatos: eis aqui o vosso rei. Verso 15: mas eles bradaram: tira, tira, crucifica-o. Disse-lhe Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? Mais uma vez, mais um testemunho: hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais dos sacerdotes: não temos rei, senão César. Aqui foi estabelecida a sorte do povo de Israel. A própria liderança religiosa de Israel falou em nome do povo: não temos rei senão o César. Submissão total a Roma e rejeição de Jesus Cristo como Messias, como Salvador. Então entregou-lhe para que fosse crucificado, e tomaram a Jesus e o levaram. E levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. E Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz, e nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Mais um testemunho de Pilatos, que escreveu: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E muitos dos judeus leram este título porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade e estava escrito em hebraico, grego e latim. Diziam, pois, os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos: não escrevas Rei dos Judeus, mas que ele disse: sou Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Meu querido irmão, Deus falou pela boca de Pilatos. Ele é inocente. Jesus foi levado a Pilatos na manhã de sexta-feira. João 18, 28. O plano do governador era despachar o prisioneiro rapidamente para o seu destino. Mas o comportamento de Jesus chamou a atenção de Pilatos. Ele interrogou Jesus e ouviu dos seus lábios: eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade, e todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. João 18, 37. Pilatos tinha interesse em conhecer a verdade. Queridos, embora o governador tenha finalmente condenado Jesus à morte, 3 vezes o reconheceu inocente e escreveu sobre a cruz as palavras: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus, completando o seu testemunho de quem Jesus é. Jesus é realmente o Rei dos Judeus, rejeitado, mas ele era o Rei dos Judeus.
Apesar do seu testemunho de que Cristo era inocente, o governador o condenou à morte. Pilatos tinha a própria verdade diante dele, e assim, permitindo que a multidão o intimidasse, condenou Jesus à morte. Que exemplo trágico de que nem sempre conseguimos seguir o que a consciência e o coração nos dizem ser correto. Pilatos temia perder a posição de governador. Quando eles disseram, se soltas a Jesus, não és amigo de César, porque nós só temos um rei e este rei é César. Então Pilatos foi ameaçado diante de César. E ele, Pilatos, intimidou-se. Para não perder a sua posição de governador romano na Palestina, ele decidiu entregar Jesus para a morte. Queridos, Pilatos lavou as mãos em água, mas as suas mãos estavam ensanguentadas. Mesmo a esposa de Pilatos foi visitada por Deus através de um sonho. A esposa de Pilatos teve um sonho onde viu Jesus Cristo como Filho de Deus, como Salvador do mundo, e escreveu um bilhete para Pilatos dizendo, não entres na questão deste homem justo, porque eu muito sofri por causa dele num sonho. E Pilatos tentou soltar e libertar Jesus Cristo, mas o povo judeu, a liderança judaica, disse, crucifica-o, crucifica-o. Ficaram do lado de Roma e rejeitaram o Messias. Agora, no tempo do fim, novamente, todas as igrejas estão correndo para Roma. Igrejas evangélicas, todas protestantes, estão indo para Roma. O ecumenismo é uma estrada de mão única que leva todos os cristãos para Roma, para que se submetam a Roma e deem as costas para o Messias, deem as costas para Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Submeter-se a Roma é rejeitar Jesus Cristo, rejeitar a salvação pela fé em Jesus Cristo. Sujeitar-se a Roma é perdição. Queridos, a história vai se repetir agora neste tempo do fim, nesta última geração. O povo de Deus, representado pelos seus líderes lá no primeiro século, rejeitou Jesus Cristo e se submeteu a Roma. O povo de Deus, agora no tempo do fim, será cercado novamente por Roma papal. E agora Deus coloca um desafio diante de você. Você vai se submeter a Roma ou você vai abraçar a Jesus Cristo como Salvador? Que Deus derrame o Espírito Santo sobre você, para que você fique ao lado de Jesus, ao lado daqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Apocalipse 14, 12. Aleluia! Na parte de quarta-feira, o testemunho de Tomé. Temos aqui em João capítulo 20, a experiência de Tomé. Abra sua Bíblia. João capítulo 20, vamos ver então o verso 19 em diante. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e se pôs no meio deles e disse-lhes, paz seja convosco. Os discípulos estavam fechados dentro de uma sala, com medo de serem mortos. Jesus tinha sido morto, e eles tinham medo de também serem mortos. Por isso eles estavam escondidos dentro de uma sala fechada, quando Jesus se colocou no meio deles e disse, paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. É Jesus quem batiza com o Espírito Santo. É de Jesus que você tem que pedir, assopra sobre mim o Espírito Santo, batiza-me com o Espírito Santo. Verso 23, aqueles a quem perdoardes os pecados lhes serão perdoados, e aqueles a quem os retiverdes lhes são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes, se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não meter o dedo no lugar dos cravos,
e não meter a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Aqui estava a dúvida de Tomé. Ele queria ver para crer. Se eu não ver a mão ferida de Jesus, se eu não puder colocar a mão do lado e sentir a cicatriz da lança que furou Jesus, eu não crerei. Queridos, Tomé aqui está representando os incrédulos, aqueles que colocam em dúvida, aqueles que esperam ver para crer. Mas estes não são os bem-aventurados, disse Jesus. Os bem-aventurados são os que não viram e creram. Verso 26. 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro e com eles Tomé. Agora Tomé estava presente. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e mete-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Aquilo que Jesus falou para Tomé, Jesus está falando para você e para mim. Não seja incrédulo, mas seja crente. Aquele que crê antes de ver. Meu querido irmão, Jesus falou para Marta: se creres, verás a glória de Deus. Se você quer ver Jesus descendo com poder e glória do céu, você tem que crer. Não espere ver Jesus descendo do céu em poder e glória para depois crer. Porque a porta da graça já estará fechada naquele tempo. Nós temos que crer sem ver, porque a promessa saiu da boca de Jesus. Verso 28, Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Ajoelhou-se na frente de Jesus, adorando-o como Deus. Jesus não repreendeu Tomé porque estava adorando-o como Deus. Jesus é Deus. Mas Jesus repreendeu Tomé pela sua incredulidade. E o verso 29, disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Queridos, onde nós estamos? Onde você e eu nos enquadramos? Estamos esperando ver para crer? Ou vamos crer para ver a glória de Deus? Deus nunca pede que creiamos sem que nos dê suficientes provas sobre as quais possamos alicerçar a nossa fé. Sua existência, seu caráter e a veracidade da sua palavra se baseiam em testemunhos que falam a nossa razão. E esses testemunhos são numerosos. Apesar disso, Deus nunca removeu a possibilidade da dúvida. Presta atenção, isso está escrito no livro Caminho a Cristo, página 105. Deus nunca removeu a possibilidade da dúvida. Aqueles que não creem encontram ganchos na Bíblia para pendurar suas dúvidas, porque Deus não remove a possibilidade da dúvida. Você tem que crer, você tem que aceitar a Jesus pela fé. Nossa fé deve ser baseada não em evidências, não em demonstrações, mas na palavra que saiu da boca de Deus. Por meio da palavra de Deus, da criação e da experiência pessoal, recebemos uma quantidade extraordinária de evidências que fortalecem a nossa fé em Jesus Cristo. Vamos falar, como Tomé falou, Senhor meu e Deus meu. Mas nós vamos falar sem ver. Ainda não vimos pessoalmente a Jesus Cristo, mas nós cremos nele. Nós cremos e nós pregamos Jesus Cristo, exaltando-o como Salvador do mundo. E porque nós cremos, nós veremos a glória de Deus. Aleluia! Na parte de quinta-feira, nosso testemunho de Jesus. Várias vezes, à medida que João apresenta testemunhas de Jesus, seu objetivo é nos levar a uma conclusão mais abrangente. Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais, disse João. Esses, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Esse é o propósito do Evangelho de João, capítulo 20, verso 30 e 31. Aqui diz claramente: Jesus operou também, em presença dos seus discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos. Veja o propósito de João ter escrito o seu evangelho.
Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Ou seja, Jesus é Deus. É impossível ser filho de Deus e não ser Deus. Meu filho é humano porque eu sou humano. O pai é humano, o filho é humano. Mas o filho do Deus Pai divino, o filho também é divino, 100% divino. Meu querido irmão, aqui diz para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Crendo em Jesus Cristo, temos vida eterna. Quais são algumas das coisas que temos hoje que as pessoas naquela época de Jesus não tinham e que devem nos ajudar a crer? Nós temos vantagens. Quais são as vantagens? Nós temos as profecias que se cumpriram. Abrindo a palavra de Deus em Mateus capítulo 24, abra sua Bíblia, em Mateus capítulo 24, verso 2. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular dizendo: dize-nos, quando serão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Naquele tempo foi feita uma pergunta, e Jesus Cristo deu os sinais proféticos que aconteceriam na terra. Queridos, você e eu que estamos vivendo nesta última geração, nós podemos comprovar todos estes sinais mencionados por Jesus, sinais proféticos que se tornaram sinais históricos. Nós já passamos pela Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, estamos às portas da Terceira Guerra Mundial. Nós estamos assistindo os terremotos, as destruições, as desgraças, as epidemias, as pestes, as mortes. Nós estamos vendo os sinais se cumprindo diante dos nossos olhos. Por isso, queridos, nós podemos ser e devemos ser testemunhas de Jesus com muito maior convicção, batizados e incendiados pelo Espírito Santo, porque nós conhecemos a história do passado e estamos vendo o cumprimento nesta última geração dos sinais proféticos mencionados no Apocalipse do Evangelho. Qual é o Apocalipse do Evangelho? O capítulo 24 de Mateus. Este é o Apocalipse dentro do Evangelho. E Jesus disse, verso 14, este Evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. O Evangelho será pregado. Sim, Deus tem uma estratégia para fazer com que o Evangelho seja pregado no mundo todo em questão de semanas. Em questão de semanas, Deus fará com que o Evangelho seja pregado em todo o mundo, em todas as nações. Na abertura do sexto selo, para iniciar o juízo dos vivos, haverá um grande tremor de terra. Apocalipse 6:12. Este tremor de terra vai abalar a terra, todos os continentes. E então haverá o escurecimento do sol. Queridos, a lua em sangue, a queda das estrelas, ilhas e montes se movendo dos seus lugares e o céu se recolhendo como um pergaminho, são sinais que serão presenciados, vistos por toda a humanidade. E todos perguntarão, o que é isso? E nós, o remanescente de Deus, batizados pelo Espírito Santo, nós podemos dizer, chegou a hora do juízo dos vivos. Chegou o selamento do povo de Deus, chegou o selamento dos ímpios com o sinal da besta e o selamento do povo de Deus com o selo do Deus vivo. Isso vai acontecer na abertura do sexto selo. Meu querido irmão, estes sinais mencionados em Apocalipse capítulo 6, versos 12 em diante, e também os sinais proféticos de Mateus capítulo 24, estão se cumprindo diante dos nossos olhos. Você será testemunha de Jesus Cristo. Hoje, quase 2000 anos depois, como seguidores de Jesus, temos o privilégio de dar testemunho de Cristo e do que Ele fez por nós. Não é simplesmente pelas palavras de Natanael, ou pelas palavras de Nicodemos, ou pelas palavras da mulher samaritana, ou pelos ensinos dos fariseus que reconhecemos que Jesus é o Messias. É pela leitura de Apocalipse. É pela leitura de Mateus capítulo 24, sob o poder convincente do Espírito Santo, ao lermos as profecias de Apocalipse, de Daniel, de Mateus 24, nós entendemos que chegou o fim.
Chegou o tempo do fim e nós somos da geração que vamos assistir à volta de Jesus, a segunda vinda de Jesus em glória e majestade. Deus está contando com o seu testemunho, meu querido irmão. Não vamos cruzar os braços. Assim como a mulher samaritana saiu correndo, esquecendo o próprio vaso de água que ela veio buscar, água no poço, mas ela esqueceu. E ela saiu correndo e foi para a cidade e anunciou à cidade inteira: achei o Messias, porque ele contou toda a minha vida. Meu querido irmão, a mulher samaritana foi uma missionária, ela deu o testemunho. Maria, ao quebrar o vaso de alabastro, ela deu o seu testemunho de que Jesus Cristo é o Salvador do mundo, e o coração dela extravasou de gratidão. Você e eu devemos extravasar o nosso coração de gratidão a Jesus Cristo por ser o nosso Salvador, contando a história de Jesus, anunciando Jesus Cristo. Ele virá em breve. Eu voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós também estejais. Proclamemos estas boas novas, esta bendita esperança. Aleluia! Deixe-me orar com você. Pai querido que estás nos céus, obrigado pelas mensagens inspiradas pelo Espírito Santo no Evangelho de João. Mensagens que nos tocam. E ajuda-nos, Pai, a sermos testemunhas de Jesus, testificando de Jesus Cristo como Salvador nosso, como Cordeiro de Deus que tira o nosso pecado. E que este Cristo crucificado, ressurreto e assunto ao céu, que o Senhor nos ajude a pregar que Ele está para voltar. Ouvimos passos de um Deus que está voltando. Jesus Cristo, volte logo nos buscar. Em Teu nome suplicamos. Amém, Senhor, e amém. Deixo com você, meu querido irmão e querida irmã, a paz de Jesus. Amém.